Salve, torcida tricolor! Agora você tem copo e garrafa com 5% de desconto no site da GoCase. Usa o nosso cupom, os 4 grandes, e aproveita, rapaziada. Tá acabando o programa. Puta, que difícil, né, cara? Ter que ancorar um programa falando De do, frente né? com o São Paulino, exatamente. né, meu irmão? De E frente com o aí, Gabi. foi um dia feliz, um final de semana muito feliz pro torcedor São Paulino, certo? Foi um final de semana... Cara, de verdade, queria falar algumas palavras assim sobre a categoria de base do São Paulo. O que os moleques fizeram em questão de 2 meses, cara, vencer o Palmeiras de virada no Morumbi na Copa do Brasil Sub-20 por 3-2 e depois de 2 meses, 1 mês e meio, fazer a mesma coisa com o Corinthians, cara, perder por 2-0 e conseguir na unha, na marra, virar pra 3-2 com 30 mil São Paulinos, 25 mil São Paulinos gritando, olha, meu, de tirar o chapéu, a força mental Você desses acompanhou moleques, bem essa cara. base, né? Porque você tinha Acompanhei, transmitido os jogos, né? Comentei 4 jogos do Paulistão Sub-20. O São Paulo foi vice-campeão contra o Novo Horizontino. Eu comentei o primeiro jogo da final. O São Paulo perdeu só porque faltou perna mesmo. Porque tava disputando a Copa do Brasil ao mesmo tempo. Privilegiou a Copa do Brasil. Acabou perdendo pro Novo Horizontino, que tem muito jogador bom na base, inclusive. Inclusive, um deles foi pro Santos. E o Balotelli lá, o atacante. O Balotelli, que é Quem foi pro Santos? um jogador do Novo Horizontino da base, um zagueiro, foi pro Santos. Ah, o Luizão. Então, o que os moleques fizeram mostra uma força mental, uma musculatura, cara, assim, porque o time do Corinthians, embora não seja mais forte que o do São Paulo, não é. Cara, abriu 2-0, o zagueiro do São Paulo, Lucas Loss, falhou nos 2 gols, o time tava em frangalhos ali e 3 bolas de cabeça, jogada treinada. Esse Alan Barcelos é um trabalho, o que ele faz na base do São Paulo, ele revolucionou a base do São Paulo. Pra quem não tá muito envolvido no dia a dia do São Paulo, essa geração Sub-20 era taxada de fraca, que não vai servir ninguém vai ser revelado, o São Paulo não vai ter mais ativo pra vender, porque é uma geração fraca, boa mesmo é a Sub-17 e tal. E, cara, por causa de um trabalho bem feito do Alan Barcelos, ele recuperou vários jogadores que estavam escanteados, vários jogadores. Ele criou jogadores que... Cara, o Mike tá quase estourando a idade de 20 anos, lateral direito, jogou uma barbaridade no sábado. Ele era um cara que todo mundo tirava pra nada, ele era reserva do Igor Felisberto, que chegou a ser relacionado pelo Carpini no ano passado. O Mike foi o jogador da final, assim, jogou muito bem, saiu ovacionado no Pacaembu e agora pode subir pro time de cima e virar um jogador numa posição carente do São Paulo. Isso você fala do Rian Francisco, que se consolidou como um próximo fenômeno do São Paulo. O que o moleque fez na semifinal, 2 cavadinhas aos 45 do segundo tempo, aos 50 do segundo tempo, moleque gelado, cara. Cria da academia, hein? E não jogou, cria da academia, e não jogou a final. São Paulo não teve o Rian Francisco, o São Paulo não teve o Hugo, que é o volante, que pra mim é o jogador Aliás, mais esse pronto. regulamento de Copa São Bizarro, Paulo, né? você tirar o cara por causa de cartão, Cartão. um torneio que é pra ser feito pra revelar. Não, é surreal. Isso é um crime, cara. É um crime. E ele poderia bater tranquilamente o recorde de maior artilheiro de uma edição da Copinha, que desde o Simval, lembra do Simval? Jogador da década de 90, tinha 12 gols numa Copinha, o Rian tem 10. Não chegou a mais porque não jogou a final. Então o São Paulo jogou sem o seu melhor jogador e sem o Hugo, que é o capitão do time, eixo do time, se machucou. Toma de 2-0. Toma de 2-0 e aí, cara, o Alan Barcelos tira o Samuel, que ele colocou no lugar do Hugo, pra colocar o Pedro Ferreira, que aliás é um moleque que joga uma barbaridade, é o 10 do 17, jogou de segundo volante, jogou muito no segundo tempo. Coloca o Paulinho, que foi escanteado pro Lucas jogar na ponta esquerda, o Paulinho entrou de 9, fez 2 gols de cabeça. Então assim, cara, uma vitória com autoridade, o São Paulo merecia vencer, melhor campanha da Copinha, e é muito boa notícia pro futuro do São Paulo, porque o São Paulo tá quebrado porque vende jogador valioso por preço de pinga, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas tem jogadores na base que podem virar receita pro São Paulo e esportivamente podem ajudar. Agora vamos pro domingo. Tu não salva, né? Isso. Derrubando o Corinthians. O parque aquático do Morumbi. Não, e fora a No parque expectativa aquático, toda, Wet n puta, eu Wild. fiquei sofrendo pelos caras que transmitem, né, a parada lá, Eu a vi Casa o pré-jogo TV. todo, velho. Isso. Parecia que o jogo nunca ia começar. Puta, isso é... Ah, tava lá, cara, Isso quem puta passa, merda, quem velho. passa muito é a gente que faz transmissão de festival, né, multishow, né, que as bandas atrasam e tal. Nossa, cara. E aí, de repente, o diretor fala, e que é a pior coisa pra você ouvir, né? Enrola. Que aí, vai tipo, tocando. Você não sabe quando. Você estudou, você já falou tudo que você tinha pra falar e, mano, enrola 1 hora. Eu fiquei imaginando ali 1 hora. Isso eu sou bom. Tanto que teve uma. Ô, Multishow, me contrata. Vou falar até do Caixinha no bagulho. 1 hora. Apresentando E você tava lá Nirvana. na chuva, falando lá? do Caixinha. Tava lá, né? E aí, quando adiaram, você falou. Eu entrevistei o Fabão ontem no Bopismo. Aliás, quem não viu a entrevista, entrevistei diretamente do camarote da Superbet ali no Morumbis. O Fabão, grande cara, simples, gente fina. Foi demais o papo com ele. E aí ficamos esperando.
Ficamos esperando o jogo começar, adiando. E, cara, a drenagem do Morumbi tem que ser elogiada, cara. Sim. Porque, 3 horas de chuva torrencial. Chegou uma hora que tava absolutamente alagado o campo, mas pro jogo começar, a bola tava rolando. Cara, assim, no jogo, a bola rolava, saía muita água, mas a bola Não parava, não né? parava em nenhum Rola. momento. Impressionante. Não tinha poça. Tá vendo? E grama Tava natural. molhado, Não mas precisa não de tinha grama poça. sintética. Se souber cuidar do bagulho, dá pra ser grama natural. Não, e outra, a grama natural Senti também é uma uma alfinetada aí. esponja, É, né? lógico. Mas no E Pacaembu tem também, show né, no que Morumbi, sofreu, né? É que Tem não é na show. quantidade que tem no O Allianz. Allianz é quase uma casa de show, né? O Allianz é quase um... Tem jogo às vezes. Às O Allianz tem é isso aí. Tipo isso, Espaço é o Unimed. Palace, é o Palace. Copacabana. Olímpia. O Palmeiras vai, É o Olímpia, Palmeiras vai tipo jogar Olímpia. com o Corinthians lá com ele. Um palco. Um palco Isso é tá lá. absurdo, isso é absurdo, isso é absurdo. Justin Bieber. Caralho. E aí, quando tava chovendo, eu falei, cara, esse jogo pro Corinthians é melhor, velho. Porque o Corinthians tem um meio de campo mais brigador do que o do São Paulo. O São Paulo tem 2 jogadores que conduzem muita bola, o Lucas e o Oscar. E aí, cara, com a drenagem do Morumbi, adiamento do jogo, o que jogaram de bola, o Lucas e o Oscar? Foi uma parada, velho. Assim, uma coisa que você só vê no estádio, né? O cara pede a bola, o Oscar, ele pede a bola o tempo inteiro. A bola tá com a Arboleda, ele chama o jogo, ele vem, ele recua Os na cara linha é dos craque, volantes. Bop. Os cara Não, é craque, velho. ele tava Eu 10 anos falei na China, isso. não dá pra Não fazer. importa, ninguém deixa de Mas ser ele- craque. Mas assim, A questão uma coisa é que ele que... tá 10 Vou ficar anos 10 na anos na sendo China, craque, vou voltar mais legal. E ele, cara, isso era impressionante, porque a bola tava com um zagueiro, ou com o Enzo Dias, que é uma boa surpresa lateral esquerda Gostei, do São jogou Paulo. bem, velho. Bom jogador, bom Raçudo jogador. pra caralho. Raçudo, doido, casca de ferida, É. bela rachada. Tem que elogiar, isso foi uma bela rachada do São Paulo, da diretoria. Mas o Oscar pedindo o jogo, dando de primeira, clareando jogada, ele jogou muita bola. Eu acho que o Oscar vai jogar a próxima Copa do Mundo. Cara, eu anotem. senti, sabe o quê? Que Pode ele ser. potencializou Luciano, Todo mundo. Calera e Lucas. Todo mundo, exatamente. Todo Parece que mundo. os caras procuravam Não, ele e toda não só hora. eles, cara. O Pablo Maia e o Alisson também, cara. Porque o São Paulo agora tem os dois. Aliás, que dupla de volantes, cara. Esses 2 reforços pro São Paulo muda completamente o time, mano. Sim. Você tem Pablo Maia e Alisson, os caras correm o jogo inteiro, mordem o tempo inteiro. E voltaram bem de lesão, né? Isso. Voltaram bem de lesão. O Oscar pega a bola, aciona um, aciona outro, aciona. Ele dá umas puta virada de jogo. Ele jogou muito. Esse muito, time do muito. São Paulo já é o time ideal do ano, é o assim. time Já ideal. é. Vai entrar o Já é. Wendel, Não tá lateral faltando esquerdo, ninguém. que vai ganhar a posição do Enzo Dias. Mas olha, O Enzo Dias tá jogando bem. Tá jogando bem, E mas o defensivamente, pra mim é que E é muito assim, bom o jogador de eu São não- Paulo eu chamando não- Enzo, né? Vamos deixar claro Eu também. não vejo, cara, A cara do lateral, eu não vejo como a maioria das pessoas veem. Um exemplo aqui no Santos, um dos meus jogadores favoritos no time é o Escobar, que é um lateral defensivo que não é um gênio nem nada, longe disso, mas é um cara que É raçudo. não vai te comprometer. É o cara que Você nunca vai marcou perder. o- Você marcou o o Estevam, Santos nunca marcou bem. perdeu um jogo e falou, filha da puta, Tomou um olha a merda que esse chapéu, cara mano. fez. Não tem isso. O Enzo me parece esse cara. É. E outra, lateral, a gente tem que entender que é o Correto. seguinte: primeira coisa, ele Ele é é do Gajardo, né? defensor. é da linha de zaga, Lateral Ele exatamente. é do Gajardo, defensor, né? ele não É, é lateral do atacante. Gajardo. A gente viveu num mundo de Roberto Carlos e Cafu que na nossa cabeça se o Iludiu. lateral não desse, não cruzasse perfeito, se não fizesse a curvinha do ar, Cara, mas se não sei o essa é quê. a cara do futebol brasileiro. Não é, cara. O futebol mudou. A gente mostrou pro O mundo futebol que mudou. lateral dava pra jogar O assim. futebol mudou. E outro, o Brasil. A gente amava esses O Brasil, caras, enquanto Carlos Alberto. seleção, não tem mais lateral assim. Não, Enquanto seleção. Então, assim, por que o São Paulo tem que ter? Não, assim, o Wellington era um desfalque considerável, o Enzo Dias, ninguém mais lembra do Wellington, mas ele é um cara muito confiável, é isso. Os caras precisam ser confiáveis, porque eles jogam na linha de zaga, cara. Ainda mais uma linha de 4, Arboleda e Alan Franco, tem que jogar eu com acho 2 que o laterais único que dá confiáveis. pra gente duvidar um pouco É o Igor Vinícius. Não, e sem outra, dúvida. O Igor Vinícius destoa. quando você chega no São Paulo contrata um cara, você fala assim, esse cara é um cracaço. Quando você desconfiou do Enzo, eu falei, é bom. Quando você falou, esse Enzo, não sei, mais ou menos, eu já falei, bom. Por quê? Porque você desconfiou. Se você tivesse dito que era craque, igual você falou desse meio de campo, aí o João. Qual o É meio que é de cada campo? uma que eu tenho que Dez ouvir. lá, cara. Essa hora Qual da o noite eu nome? ouvi uma bobagem, Qual o nome né? lá? Qual o nome Jamal dele? Lewis. Não, Jamal. Esse era osso demais. E Jamal Lewis é o nome do jornalista. Saudade. Parece o nome do jornalista lá. Jamal Lewis. Não, Santiago Longo, Santiago Longo. Foda. Santi Longo. O Santiago Longo Santiago é o Longo tem nome o do mesmo Fernando número de jogos do Redondo. São Paulo esse ano que eu. Eles têm o mesmo número de jogos. Cara, o Santiago Longo, eu me equivoquei. Mas é que tem coisa que, mano. Primeiro, melhores- eu entendi tem 3 coisa anos. que nos melhores momentos a gente não consegue ver, mano. E outra, você já viu, por exemplo, um highlight de lances defensivos de lateral? Não. Sempre o cara driblando na frente, não sei o quê, fazendo. Mano, não é Não, mas isso. se você vir os lances, os highlights do Enzo Dias, você vai entender a minha reticência. Porque mostra muita coisa, erro Nada, defensivo. é tudo nada, assim, nada, Um nada. minuto nada. é igual o Emiliano Martins. o cara é um- 1 minuto e 21. O cara é um trabalhador. Mas o cara é um Não, trabalhador. mas assim, ele tá jogando, é competitivo, tá jogando bem, e é isso, cara. Tá jogando bem, mas eu acho que o Wendel, respondendo a sua pergunta, vai ser o titular.
E, cara, o São Paulo fez uma escolha muito arrojada pra esse ano. O São Paulo abriu mão do Galopo, do Elton Rato, do Michel Araújo e do Nestor. 4 jogadores que atuam na mesma região. O São Paulo abriu mão de ter um elenco homogêneo pra ter um time mais forte. Abriu mão de 4 nota 6 pra ter um nota 8, nota 9, que é o Oscar. É difícil isso, porque assim, se ele, né? Exatamente. Se um machuca- Não sou eu que vou falar. se um machuca, Já dá uma quem vai ser? Quem vai entrar? dada sim. na maionese. Então E assim, precisa comprar. a temporada é Precisa comprar. longa, esse quarteto não vai estar Não vai, todos mais de 30 no nível anos. que estiveram Não vai. aí nesse jogo. Até porque esses caras, a gente sabe como é que é, eu como corintiano sei muito bem como é que é. O Lucas adora jogar bem contra o Corinthians. Ele é corintiano, né? Impressionante. Ou também ele se Ele é entrega de um corintiano. jeito ali, Mas ele cara, falou que na olha- primeira passagem ele tomou muito pau do Corinthians. Porque Cara, era aquele pegou- Corinthians pegou foda, né? raiva. Eu quero, 10, 12, eu quero 12. entender o que o Zubeldia vai fazer em termos de escolha ao longo da temporada Isso, pra ia falar para sobre tentar. Porque assim, se você. Tem uma coisa só que me preocupa no Oscar. Não é que o cara desaprendeu de jogar ou que o futebol da China. Não. A única coisa é que quando eu vejo o físico do Oscar chegando, o cara magríssimo. Falei assim, a única coisa que você tem que se preocupar é quando você vai olhar a quantidade de jogos que esse cara jogou nos últimos 10 anos e a quantidade de jogos que se joga aqui no Brasil. Sim. Ele não tem condição de fazer 60 jogos no ano. Tem que preservar o cara, Então, tem que assim, tratar o cara você vai ter que, em alguns momentos, você Dosar. vai ter que dosar. É. Sem dúvida. E aí, se você Pra vai render. dosar, sendo que você não tem um banco, em tese, pelo menos em algumas posições Exato. vitais, à altura, Isso. Concordo. É, e a gente você, falou. você começa a se sentir, se ou pro Refém. cara no jogo aqui, você perde o jogo, vão cobrar quem não Vão. colocou o cara. Isso, Porque a isso. torcida não tá nem aí. Tá nem aí. Mas Tá o nem Zubeldia aí. falou isso ontem na coletiva. Aliás, o Zubeldia é um tremendo treinador de futebol, cara. Ele é um tremendo treinador de futebol. Ele falou assim, ó, jogamos bem, vencemos, mas assim, nosso planejamento é o seguinte, 2 jogos, troca o time inteiro. 2 jogos, troca o time inteiro. Próximo jogo do São Paulo agora, que é contra o... Esqueci. Tem que Portuguesa, poupar, né? porque Portuguesa. tem o Santos na Vila. Pacaembu, domingo. Quarta. Do 1 ao 11, reservas. É isso. Jandrei... Paulista, cara. Paulista, Primeira não, fase. mas cara, esse eu acho Isso que é ele ia planejar o ano Isso. mesmo, né? Você é pensar em dezembro Exato. e janeiro. Ele tá poupando. E é assim, ó, o São Paulo, se você escalar o time reserva do São Paulo, não é um time ruim, mano. Dá pra ganhar da Portuguesa. Quem é o ataque ali do São Paulo reserva? Ferreira, Eric, André Silva, e aí, puta, depende de quem ele vai colocar. Vai colocar 3 homens no meio de campo: Luiz Gustavo, Bobadilha e Marcos Antônio. A zaga: Ferrarese, Juan, Sabino e, sei lá, Patrick. Agora, hoje é o Patrick, seria o Enzo Dias, porque o Enzo viraria titular. Não é um time desprezível, Jogo não. grande, não sei, mas pra jogar assim no Campeonato Paulista. Mas assim, jogo grande não, mas assim, pra enfrentar o, sei lá, sei lá, Gente, o Vitória. vamos combinar que dá pra jogar. Paulistão, Dá pra jogar. Paulistão, Sim, pra jogar. o que vale é o que aconteceu ontem no Morumbi, o que Isso. aconteceu na Vila Quarta. Isso. É, isso, exato. é É pra isso. isso que a gente Clássicos. tem o O Paulistão. clássico, os 4 grandes são maiores que o campeonato. Né? Sim. São maiores do que os Agora, campeonatos. o Mirassol. E outra. Tá da hora ver o Novo Mirassol Horizontino. jogar. E viu, tem uma mano? coisa É, também, tô tem uma coisa curtindo também, ver que o aí, Mirassol. desculpa, eu vou ter que ser um pouco clubista agora. Não, fica à vontade. O Corinthians não perdia desde o São Paulo, os 3-1 lá em Brasília. É verdade. De lá pra cá, uma sequência de vitórias, porque o Depay, a puta, todo mundo é bom pra caramba, não sei o quê. E é. No Morumbi, o bicho pega. É isso, no Morumbi, o bicho pega. O Corinthians tava desse tamanhozinho ontem, ó. O homem- Se o Martins não acertar aquela bola o na homem tá caixa, comode. na gaveta, Que golaço, né? e podia ser ter sido 4, 5. O São Paulo passou por cima, um rolo compressor no Corinthians, mais hypado, né? Porque fizeram o cara a cara, falaram que o Coronado jogava mais que o Oscar. Que o Oscar catou louco. Catou louco. A raiva que dá justamente é essa de ter visto o Corinthians jogando tão bem nesses últimos, né? Nesses últimos tantos jogos, né? Final do ano passado, começo desse. E contra o São Paulo não tenho como negar, cara. O Corinthians estava Irreconhecível, cara. irreconhecível. Irreconhecível. Não conseguiu jogar. A impressão que me deu é que o abafa Eu também acho. todo do estádio Também acho. e tal, e a energia toda deixou os caras. E assim, uma coisa eu preciso dizer. Coronado não é Garro, né? Não, não é. E assim, Não Coronado também não é Lucas, Não também é, não é exatamente. Oscar. É o nível abaixo, cara. Realmente ele tá um nível abaixo, ele tem um tipo de jogo, ele é um cara que pode dar uma finalização e meter a bola na caixa, mas ele precisa de uma situação muito ajustada Específica, pra isso. exatamente, concordo. Conseguir ter limpado um cara e não ter ninguém na isso. pra ele conseguir meter a bola aberta ou uma É falta próxima. Se não for essas coisas, botar a bola de baixo, fazer o que o Lucas fez depois do golaço do Absurdo. Martinez, que deixou o jogo ali, o Corinthians ia vir, né? Era ia. 60 e pouco. O Lucas, o que ele fez ali ele fez ali o que ele fez com o Tottenham É isso. daquela vez ali. Chamou ele botou a bola de resposta. braço, É debaixo isso. do braço e falou, vem cá, né? O Lucas tem muito mérito no gol. O Murilo, que veio substituir o Bop semana passada aqui, falou: o Lucas por dentro, conduzindo bola, é o melhor do Brasil, velho. É, quando ele Tapa na arranca, frente, é, quando ele aquela- dá o primeiro tapa, ninguém quando ele pega, arranca, velho. ele é E foi o quê? impressionante. Mas assim, o mérito do gol, muita gente não fala. Caleri.
Caleri, velho. A parede. Eu né? duvido, eu desafio aqui o Flaco Lopes fazer um pivô igual o Caleri fez ontem aqui, ó. Depois ele ainda Abriu a pisou, asa em fez cima do depois ele- zagueiro, aí ele, mano. aí ele Porra, pisou ele na bola pisou, isso. mesmo, mas ele fez velho. dois Não, pivôs o ali. Caleri, ele precisa fazer um gol pra tirar a zica dele, assim, É, porque ele, mas ele não ele marca jogou 2 bem pra caramba, meses, velho. mas ontem jogou bem, Luciano jogou bem, o Sim. passe que ele deu pro Oscar, perfeito, pro Oscar chegar batendo e tal, e é isso que algum de vocês falou, que o Oscar, ele melhora todo mundo em volta É, dele, falei. cara. Ele melhora todo mundo em volta dele. Então, assim, você não tem mais a dependência do Luciano, que é o artilheiro do time, ou o Lucas numa arrancada, ou o Caleri ele fazendo gol de cabeça. Hoje, o adversário tem 4 caras pra se preocupar. Sabe o que eu percebi? É 40% Quando do você, time, tem bicho. quando você tem um toque diferente. É. Muda o time. O ano time, passado, muda o time. você pode É o concordar carro comigo. que tá fazendo falta. O É. Luciano, ele descia pra vir buscar Isso. e carimbar essas bolas. Hoje quem fez isso foi o Oscar. Oscar. Ele ficou perto do Perto gol do onde ele é Caleri. bom, mano. É isso, mano. E aí a zaga tem que preocupar com os dois, cara. Porque se cair no pé de um dos dois, eles dificilmente A vão única perder. questão ali que me preocupa com relação a esse quarteto é que, assim, Sem bola, os, eles foram bem, os hein? gols saíram ali muito também de erros de saída de bola do Corinthians. É, o né? segundo, né? Onde esse quarteto é capaz de roubar a bola que me preocupa, porque é um quarteto em tese sem bola, tirando o Lucas, que é muito intenso, é pouco intenso. É. E aí, assim, me parece que na maioria dos jogos é um time que o São Paulo deve recuperar a bola mais do campo É, defensivo. mas sem dúvida. E aí, pra fazer uma transição com caras que não são de Sem velocidade, dúvida. isso É aí. preocupa, cara. É. Porque, assim, em termos de característica, é um time tão letal em termos de diferencial, mas que precisa roubar a bola lá na frente, mas eles não têm essa característica. É, mas eu acho que, assim, Rodolfo, ontem ficou muito claro isso, assim. O São Paulo recuava todas as linhas, pra recuperar a bola e aí tocar. Sem pressa. Uhum. Sem ter um Fazer o jogo de meia quadra. meia quadra, exatamente. Tipo, o meio campo muito recheado, o Oscar pro Lucas, o Lucas Mas pro isso Alisson, deu o Alisson certo? Deu. Mano. Deu. Isso Pra deu- caralho. Foi abafando o Corinthians nessa, toque de bola sem errar e um toque de bola em progressão, não é aquele toque pra trás, lateralizado. Até que o Caleri ontem segurou uma bola e tocou pra trás, rolou uma vaia ali. Uhum. Porque é um time que tá jogando de maneira ofensiva, mas sem pressa. E eu até prefiro, cara. Porque se o São Paulo fica nessa trocação, num 4-2-4, o meio fica muito vulnerável, cara. Por isso que o Ferreira, todo mundo adora o Ferreira perde a bola, assim, a cada 10 lances, 9 ele perde a bola, o Ferreira. Ele é rápido, ele pode ajudar no segundo tempo e tal, mas esse time do São Paulo, ele não precisa roubar a bola na frente. Roubou no segundo gol, porque é o Matheus Biduza. É porque, em tese, Absurdo. quando você sai com mais calma, você enfrenta sistemas defensivos que estão mais posicionados. Sim. Né? Sim. E é um desafio muito maior você passar em tese por um sistema defensivo posicionado do que passar por um sistema defensivo que tá correndo para trás. Isso. Essa é a grande questão. E quando você olha o futebol hoje, as grandes equipes são as que conseguem machucar quando o sistema defensivo contrário tá bagunçado. É, sim, mas o São Paulo ontem conseguiu bagunçar com o time do Corinthians postado, cara. O terceiro gol é meio isso, cara. O Lucas toca, o Caleri faz o pivô, ele ganha na corrida, infiltra ali e faz o gol. E tiveram outras chances assim. Então o São Paulo ontem, eu achei muito impressionante, porque, cara, não era um Corinthians combalido, o Corinthians embaixo, pelo contrário. Em alta. Talvez até mais favorito, né? Antes do jogo. As pessoas estavam falando. Isso, no cara a cara falaram que o Carrilho jogava mais bola que o Não, Alisson. loucura. Nossa, velho. Cara, mas assim, eu não sei Aí é o Solari, mas eu achei o primeiro tempo o Corinthians não jogou mal, não, cara. É que eu E o acho. Yuri Alberto jogou muito bem, cara. Concordo com Gostei o Yuri muito Alberto dele, ali, velho. foi o Metavão, ele queria muito, eu senti que o resto não tava acompanhando Também senti. essa super vontade dele. Acho que tem um excesso de... Fazer uma observação minha, bem como torcedor, o Mateuzinho tá com um excesso de... Os caras estão numa super Confiança, confiança, xerifão, assim, né? e aquela gritada na cara, Batendo e não sei o pra quê. cacete. Assim, tem que se preocupar mais com o campo. Acho que essa vitória também, essa derrota do Corinthians, é uma derrota, né, aquela, assim, acho que vai bater na hora certa a derrota que tinha que bater, entendeu? Eu acho que o Corinthians estava em uma sequência de jogos ali muito boa. Normal que os caras tenham entrado numas de que a gente não vai mais perder, a gente vai entrar nesse jogo com o São Paulo Sim. e a gente vai ganhar, vai sair natural e tal. Tomaram o revés, porque quando... Na hora que pode tomar. É sobre isso, assim, que eu tô exato. falando, sabe? Na hora que pode tomar. Se é pra acordar em algum momento esse elenco com um revés desse, que seja agora. Mas que os caras. é porque isso. vem Libertadores aí. Isso. Não dá pra jogar do jeito que jogou Perfeito. contra o São Paulo Cara, no mas é Libertadores. foda pro E o Corinthians. Corinthians é foda porque chega na hora dos jogos grandes. Mas você acha que arrebentou, mas tinha que ter arrebentado contra o Racing no ano passado. É. E não na sequência do Brasileirão. é verdade. Eu sei que é assim- começo de temporada, mas esses jogos do Corinthians até aqui, assim, tirando esse contra o São Paulo, até colocando na conta, você acha que o nível caiu muito com relação ao brasileiro no passado, sem garro, etc? Eu e acho que tal? eles conseguiram manter nesses primeiros jogos um nível bem parecido, mas também 2, 3 jogos, né? Contra uns times menores. Não é... O que ia dizer mesmo era isso. E aí a prova é de que, ó, acendam a luzinha É, eu também vermelha acho. aí, É de isso. que assim, não rolou.
O Garro precisa. Eu não sei o que tá acontecendo, realmente não tenho essa informação. Não sei se tem a ver com o que aconteceu lá na Argentina, com uma questão Provavelmente. de segurar a imagem, que não se fala dele. Nem nas fotos do Ficou time, uma eles coisa falam. meio. E o Coronado não segura. O Garro não precisa voltar desesperadamente. O Depay deveria ter feito ontem Jogou mal, né, cara? o que o Oscar fez. muito mal. chamar a resposta. Chamar a responsa. Essas coisinhas do tipo. E às vezes o chamar a responsa não é driblar 4 e fazer o Não. gol. É o corre pra cá, recebe a bola, já tá. Isso, Aí corre pra lá. isso. E o jogo Acalma vai o jogo, evoluindo. né? Os Ele não pequenos fez isso nenhuma combates vez. do jogo, Nenhuma como vez você ele falou. fez isso. Ele ficou enfiado o tempo inteiro ali com o Arboleda e Alan Franco. Ele não é esse jogador. Como o último jogo do Depay contra o São Paulo, que foi um dos primeiros Sim, dele, ele tinha sido meio uma piada ali, Sim, porque ele sim. tava meio fora de forma e tal. Ontem, o torcedor corintiano, a gente esperava que ele decidisse o jogo de ontem, Sim. porque a gente queria, né, calar a boca do torcedor São Sim, Paulino, não sei o que, sim. aquela coisa. E realmente ele teve longe disso, assim. Cara, eu nunca tinha visto Sabe? ele em campo. Ele é muito forte. Ele é um touro, velho. Quem? O Depay. Depay? Impressionante. Em campo, ele é um touro. É mesmo. Ele é muito forte. Baixinho e forte. Nem tão baixo, tão cara. baixinho. Eu achei ele muito forte, assim. Dá pra ver. Ele é um cara que se destaca entre os jogadores do Corinthians.